Então, você imagina, né? É um grupo de meninas mesmo, né? E eu gosto muito de conversar com as mulheres, né? E conversar sobre algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E eu gostaria hoje de falar um pouco, foi aquilo que Deus me deu, sobre olhar para a nossa casa, né? Olhando para a nossa casa. Mas aí aqui eu não quero que a gente pense em termos de estrutura. Casa física, mas a casa que sou eu, que é você, né? Então, eu gostaria de que toda a nossa conversa tivesse esse enfoque aqui. E, então, eu quero contar uma experiência que é bem interessante, porque quando a gente vai andando nas ruas, você vai vendo várias construções, né? E algumas delas nos chamam a atenção. Eu estava caminhando no Parque Vinícius de Moraes, lá no Morumbi, eu moro lá pertinho, né? E estava lá caminhando, e uma casa no entorno daquele parque, ali sempre me chamou a atenção. E o que me chamava a atenção naquela casa, né? Ela tinha os muros razoavelmente altos em relação à rua, mas em relação à casa eles eram baixos. Tinha bastante árvore e planta em volta daquela casa, um pequeno castelo de pedra pintado de branco, né? Parecia um castelo, parece que ainda está lá, um castelo medieval, né? E toda vez que eu passava ali, aquela casa me chamava a atenção em relação às outras ali do entorno da praça. E o que mais me chamava a atenção é que as janelas daquela casa, que eram bem poucas e pequenas, especialmente a da torre, né, sempre estava fechada, né? E da rua de onde a gente estava caminhando no parque, dava para ver as janelas que a casa tinha. E eu nunca vi nenhuma delas aberta. Então, aquilo me dava uma aflição, e eu pensava assim, puxa vida, né? Eu me sinto sufocada só de pensar, né? É um castelo de pedra, né? Mas tem outras pessoas que poderiam pensar assim, não, Gisélia, aquilo lá é um lugar que pode dar muita segurança, né? Você só tem condições de entrar num lugar como esse se você for convidada. Olha lá, ninguém consegue entrar naquilo lá, né? Então, cada um tem um olhar e tem uma visão. E eu gostaria que a gente, para a nossa conversa, ao invés de olhar apenas para as estruturas físicas dos lugares onde a gente conhece, nós pudéssemos olhar algumas estruturas da palavra de Deus em relação à casa que sou eu e é você, né? E Ele habita ou quer habitar em mim e em você e nos trazer algumas lições. Você trouxe Bíblia? Se você trouxe, eu vou convidar você para ler em 2 textos. Um se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo de número 10 até o 17, e o outro se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o 17, e depois Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Primeira Coríntios 3, 10 em diante diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edificou sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Agora, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Só esse versículo diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Vou ler mais uma vez. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, todos comigo: Paz seja convosco. Amém. Bom, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, fale a essa casa, né, que é de barro, fale a sua casa. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada qualquer de dois gumes. E o Senhor conhece a necessidade do coração de cada um aqui nessa noite. E somente o Senhor é aquele que pode vir com refrigério, vir com a tua paz, vir com a tua harmonia, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui, fazendo milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso nessa noite. Amém. Ok, vamos lá então conversar um pouco sobre esses dois textos. Dois textos que falam sobre duas casas. A segunda casa que nós lemos tem uma característica assim, bastante interessante, né? A segunda casa que nós lemos fala de uma casa que já está pronta, né? E a primeira casa que nós lemos, que é a casa de 1 Coríntios 3, ela está em construção. Bom, e eu pergunto nessa noite, né, como é que está a sua casa? Está pronta ou está em construção? A casa que é você, ela já está pronta ou ela está em construção? Bom, nós poderíamos então ver algumas coisas aqui mais de perto, né? Porque nós podemos pensar que uma casa é lugar de habitação, né? É lugar de construção e desconstrução, é lugar de reformas também. E nós, como organismo vivo, somos, então, essa casa que se transforma à medida em que a vida vai acontecendo. E eu quero destacar, então, aqui algumas coisas das duas casas. Aqui está pronta e aqui está em construção, para que nós possamos observar mais de perto e nos identificarmos com uma das duas. E eu espero que, no final, você consiga se identificar com uma dessas casas aqui e possa ouvir o que o Senhor tem para dizer ao seu coração enquanto casa de Deus. Então, vamos lá. A primeira casa aqui, que é a casa do Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Diz, então, o texto aqui, que essa casa pronta, ela tinha paredes, e o que chama a atenção para mim, nesse texto, é que ela tinha porta, né? E nós podemos, então, pensar aqui a respeito do que as portas significam, né? Ou quais são os significados de uma porta. Então, eu vou dar dois adjetivos, né, para essa porta. Primeiro, uma porta pode significar beleza. Pensa numa porta bem trabalhada, toda talhada. Não é muito bela uma porta assim? Ela também pode produzir em mim, você, com essa beleza, alegria. Quando nós olhamos para algo belo, isso pode acontecer conosco. Um outro significado da porta é segurança, né, que serve para guardar, amparar quem está lá dentro. Ou então a gente poderia dizer que é um convite, uma porta aberta. Ela está aberta e convida você a entrar. Ou podemos dizer, então, que esse convite também seja não só para você, mas seja para iluminar, para entrar ar, para circular o ar dentro da casa. E uma casa que tem poucas janelas e poucas portas tem a tendência de mofar.
E eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho umas alergias fenomenais, eu sempre fico com muito medo da casa onde eu vou morar. Eu morei em uma casa que só tinha uma porta e uma janela. E eu me sentia sufocada toda noite nela. Então, as portas, ela tem um grande significado. Mas a porta desse texto aqui diz que ela estava trancada. E uma outra versão diz que ela estava cerrada. Imagine você, a porta trancada, eu acho talvez com as 3, 4 fechaduras aí, né? Como a porta de muita gente, né? Da casa de muita gente que eu conheço, que é assim, você tem tanta fechadura na porta que eu falo assim, olha, é mais fácil você derrubar o batente do que abrir a porta, né? E essa questão da porta estar trancada, nós podemos dizer que ela pode produzir uma falsa segurança, né? Mas eu pergunto para você assim, será que realmente ela produz segurança? Será que isso mesmo acontece? Eu quero contar uma experiência que eu tive recentemente. Eu estava indo para um retiro de mulheres em São José do Rio Preto, e o meu marido estava me ajudando a colocar as coisas no carro, e eu e mais 3 irmãs, 4 irmãs, e ele estava me ajudando a colocar as malas de todas elas que ficaram na minha casa dentro do carro. E aí, então, finalmente, ele termina de colocar a última mala e eu imediatamente bato a porta do porta-malas. E ele já logo grita, não, a chave, a chave, a chave. E eu fiquei assim, falei assim, que chave? A chave do carro estava dentro do porta-mala, né? Aí eu fui e falei para ele assim, e a reserva? Está dentro do consoles no carro, né? E aí nós ficamos assim, um olhando para o outro, as meninas esperando por mim lá na igreja, e eu tinha um horário combinado com elas, né? E eu já comecei a ligar, meninas, eu estou com um problema, a chave do carro está trancada dentro do carro, né? Aí ligamos para um chaveiro, o chaveiro do convênio, não, como é que chama? Da seguradora. Da seguradora ia demorar bastante, aí chamamos um outro chaveiro, que era mais próximo, que demorou 1h30. Foi o mais perto, né? E isso era logo cedo da manhã, 7 e pouco da manhã. Enfim, era para sair às 8, saímos às 10. Mas o que me chamou muita atenção foi que, quando aquele chaveiro chegou lá, ele, com um manguito e uma varinha de ferro, em 5 minutos, abriu a porta do carro. E aquilo nos custou R$150. E eu pergunto para você, existe algum lugar que esteja trancado quando alguém deseja entrar nele? Talvez seja trancado para mim e para você, né? Mas tem pessoas que têm todas as estratégias para entrar nas casas, nos carros, e por aí vai indo. E na sua casa, em você, como pessoa, será que as intempéries na vida, elas não entram sem te pedir licença? Não é? Então, qual é a segurança que uma porta trancada pode trazer para mim e para você? Com certeza, é mais uma ilusão, né? Mas tem uma outra coisa aqui que me chama a atenção nesse texto, né? E eu fico pensando assim que a gente fica nessas ilusões todas, e o Salmo 127 diz assim para mim e para você, se o Senhor não edificar a minha casa, a sua casa, em vão eu e você vigiamos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é aqueles que vigiam. Será que isso não é um alerta para mim e para você? Para nós pararmos e pensar aonde é que está a nossa segurança? Pois bem, quem é que estava lá dentro da casa, achando que estava guardado, que estava seguro? O texto diz, são os discípulos de Jesus. E por que eles estavam ali dentro daquela casa, com as portas trancadas, né? O texto também fala para mim e para você, aqui, ele diz assim, estavam trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo. Esse adjetivo aqui mostra a condição em que os discípulos estavam, com
medo. Né? Eu parei o carro ali em cima e fiquei ali uns 40 minutos esperando lá a escolinha abrir, e o templo aqui embaixo. Coisas de comunicação, né? Mas foi interessante porque um carro passou e parou na minha frente, e eu achei meio suspeito o carro, né? E eu estava dentro do meu, né? Eu já liguei o carro. Eu fui roubada aqui em Osasco, então a gente fica meio assim, né? Já liguei o carro, porque eu falei, qualquer coisa eu já estou saindo. Né? Se eu perceber que vem na minha direção, eu já estou saindo. Né? Nós ficamos muito assustados o tempo inteiro, esquecendo quem é que nos guarda. Os discípulos estavam aqui com medo. E ainda o texto diz de quem era que eles estavam com medo. Eles estavam com medo dos judeus, mas quem eram os judeus? Os judeus eram os seus patrícios. Era o mesmo povo deles, não eram os árabes, não eram os estrangeiros, era dos judeus. Aí talvez você diga assim para mim, Gisélia, mas os discípulos estavam com medo e tinha razão, os judeus tinham matado a Jesus. Mas aqueles discípulos tinham passado 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. E sabia de toda a trajetória que ia acontecer com Jesus. Inclusive a sua morte e a sua ressurreição. E em quem que eles deveriam crer e como eles deveriam crer. Mas eles estavam lá com medo, no meio deles, talvez essa seja a minha ou a sua condição aí, a gente possa ter medo também de declarar a nossa fé entre os nossos parentes, né? Entre os nossos conhecidos, entre aqueles que são vizinhos nossos, porque nós não queremos constranger ou sentir constrangido. Vai que o outro me chama de Carola, né? Vai que o outro diz assim, esse negócio aí, nós éramos até amigas, mas agora vamos encerrar o movimento. Tu é crente, é? Eu fico imaginando essa moça aqui de cabelo vermelho, que eu sempre tive muita vontade de pintar, e você me perdoa, mas inveja é um problema, viu? A gente não pode, tem que lutar contra ela, né? E as minhas filhas não deixam eu pintar e nem o marido. Mas eu sempre quis pintar. Imagina você chegando no ambiente de trabalho e falando da sua fé, e falando que você crê em Cristo Jesus, crê na morte dele, crê na ressurreição dele, e aí alguém pode virar para você e dizer assim, com esse cabelinho, todo vermelho, porque já julga logo, né? E se você disser, então, que você é crente, que você tem uma fé viva, que você pratica ela semanalmente, com certeza você vai ouvir críticas. Talvez essa seja a nossa condição. Já conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é, mas estamos trancadas dentro do nosso mundinho, porque estamos com medo de nos expor. Mas Jesus tem uma palavra, se essa é a sua condição. O texto bíblico diz que Ele vem, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Mesmo as portas estando fechadas, nessa noite Ele está dizendo para você, paz seja com você. Para professar a sua fé, para não ter medo de quem quer que seja que esteja na sua volta, porque pode fazer algum dano, talvez, ao seu físico, mas não pode fazer um dano à sua alma, que é eterna e que sabe para onde vai. E essa é a palavra dele para você nessa noite, se você está nessa condição da casa que já está pronta. Paz seja com você para poder falar, para poder proclamar quem é Cristo na sua vida. Que Ele vem e entra, mesmo quando você está cheio de dúvida, mesmo quando você está cheio de problema, mesmo quando você acha assim, que o mundo está caindo em sua volta. Ele vem e estabelece essa paz sobre a sua vida. Então, queridos, vamos continuar aqui na nossa conversa e falar um pouco sobre a casa que está em construção. Falamos um pouco sobre a que já está construída, que talvez seja você que tem 10 anos, 20 anos de cristianismo, ou como eu escuto às vezes de algumas pessoas que eu caminho na relação de discipulado, e elas falam assim, eu nasci na igreja. Eu falo assim, engraçado, eu achava que as pessoas nasciam no hospital ou em casa, né?
Mas eu fiz bastante parto, então eu achava isso, né? Mas quando eu começo a escutar isso, eu nasci na igreja, eu percebo assim que as pessoas também têm muita dificuldade de compreender que assim elas precisam ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Cristo vivo e verdadeiro, né? E eu confesso para vocês, discipular quem nasceu na igreja e não no hospital, né, é mais complicado do que discipular quem já nasceu no hospital ou que nasceu em casa, né? Porque as pessoas às vezes têm muitas convicções e poucas práticas e experiência nenhuma. Então, é muito complicado isso. Mas podemos pensar um pouco também sobre a casa que está se formando, que está em construção, que está lá no texto de 1 Coríntios 3, 10. E é fantástico olhar essa casa, porque ele começa falando que, para você construir uma casa, você precisa primeiro de fazer o quê? O alicerce, ou a fundação da casa, né? E ele começa dizendo no versículo 11 qual deve ser a fundação dessa casa, que sou eu e que é você. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qualquer outro fundamento, ele é balela, e ele fica nesse mundo. Qualquer outro Deus que você coloque sobre o seu coração, ele ficará nesse mundo, assim como o seu corpo também ficará nesse mundo. Mas a sua alma, que é eterna, vai prestar conta diante desse Deus que morreu por você. E aí, queridas, é uma coisa interessante nós podermos pensar nessa questão do fundamento aqui. Eu quero contar uma história para a gente pensar um pouco dessa casa em construção. Diz que um certo lenhador, essa era a profissão dele, na época em que existia essa profissão, tinha muitas florestas e precisava ser desmatado uma boa parte, porque as pessoas precisavam de aquecimento, de lenha para cozinhar, para se alimentar e se servir daquilo. Ele, então, tinha essa profissão de lenhador. Ele pega, então, o seu machado, bem afiado, e sai para a floresta, que era o seu lugar comum de trabalho. E quando ele, então, chega lá na floresta, ele vê uma árvore bonita, frondosa, e ele fala assim: essa é uma boa árvore para me cortar hoje. E aí, então, ele pega o seu machado, quando ele olha um pouco mais e vai se aproximando da árvore, ele olha para cima e ele vê que lá em cima está um lindo ninho de pássaro. Ele, olhando aquele ninho de pássaro, ele pega o seu machado, que já ia pronto com o fio para bater na árvore, e inverte o machado, e bate com as costas do machado naquela árvore, e vai batendo, 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 até que aquele pássaro que estava lá na copa, no seu ninho, se transfere para uma outra árvore. Ele, então, faz todo o seu trabalho, corta a árvore, deixa ela bonitinho, e ele vai para a próxima árvore. Qual foi a árvore que o pássaro escolheu? De novo, uma árvore bela, bonita e bem frondosa. Quando ele chega lá, lá está o pássaro, com outro ninho, naquela árvore que ele ia cortar. Ele faz o mesmo processo, vira o machado, o contrário do fio, e bate naquela árvore até aquele pássaro sair daquela árvore, e ele, então, corta a árvore. Finalmente, quando ele chega na terceira árvore, e aí ele observa que lá estava o pássaro de novo, ele não tem dúvida, vou fazer o mesmo processo. Faz parte da minha profissão cortar árvore. Não vou ter dó de cortar árvore. E ele bate com o machado, e aí o pássaro vira para ele e fala: qual é, né? Eu já migrei 3 vezes, e você de novo me perturbando aqui. Mas ele não está incomodado com essa questão do pássaro. Ele vai batendo com o lado inverso do fio do machado, até aquele pássaro se incomodar, e ele começa a procurar para onde que ele vai. E ele avista uma rocha. E ele fala assim: bom, vou para aquela rocha. E ele vai-se embora para a rocha, aonde o lenhador não o incomodaria mais e nem destruiria mais a sua casa. Pois bem, essa história
nos ensina algumas coisas, né? Qual é o fundamento da sua vida? Aonde você tem feito a sua casa? Aonde está a sua casa, que é você? Qual é a base dela? São as árvores? Árvores, nós podemos comparar ela com os sonhos. Nós podemos comparar ela com o conhecimento. Nós podemos comparar as árvores com as profissões que nós adquirimos, com os relacionamentos. Tudo isso tem um fim. Tudo isso tem um prazo. A beleza também tem um prazo. Mas a rocha que é Cristo, ela não tem prazo. Então, eu e você, aonde é que é o fundamento da nossa casa? É Cristo? Então, nós podemos construir. Agora vem a nossa parte. Ele já fez isso, preparou a rocha. E a Bíblia diz que Ele é a rocha onde nós podemos nos abrigar, onde nós podemos estar seguras, onde nós podemos permanecer, que vai estar tudo certo. A Bíblia fala disso. Mas a parte de construir é nossa. Paulo diz isso. A parte de erguer as paredes, a parte de estruturar a casa, embelezar a casa, é minha e é sua. E aí, queridas, é onde pega o negócio, né? E Paulo traz uma advertência bem séria aqui no texto, para mim e para você. E nós podemos observar essa advertência e nos questionarmos sobre ela. Ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Vamos pensar um pouco nesses elementos. Tudo isso tem duas consequências. Esse grupo de elementos aqui, eles podem permanecer sólido como a rocha, ou eles podem virar pó. Como é que você está construindo a sua vida? É com materiais sólidos ou com material que pode virar pó? E aí eu quero falar um pouco a respeito desses materiais. O primeiro grupo de material aqui que ele coloca é o ouro. E o ouro é interessante que ele é um material pesado, mas ele é abstraído das rochas por conta do magma. E aí é interessante algumas características desses materiais aí, né? Primeira coisa, né, desses átomos, que é o ouro, a prata, a primeira característica dele é que ele, em temperatura ambiente, ele é bem sólido. Você já viu um ouro todo molenga? Ele é sólido, ele é firme, não se desmancha facilmente. E aí, a palavra de Deus fala para mim e para você: construa a sua casa na rocha. É de lá das rochas que se obtém o ouro. Dos lugares mais profundos, você pode extrair ouro ou das rochas ou do profundo dos mares, que também são rochas. E é por conta dessa mistura dos elementos ali com magma que o átomo se forma ali, ouro, prata e outros metais assim. A segunda característica que eles têm é que eles são brilhantes. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Como é que está a sua luz? Está brilhando? Outros estão vendo? Outros estão dizendo assim: que lindo, eu quero isso para a minha vida. Não quero outra coisa, senão buscar isso que você está vivendo. Outra característica aqui desses metais preciosos é que eles apresentam elevado ponto de fusão e ebulição. O que significa isso? Ele é maleável. Coloque o ouro em altas temperaturas e você dá o formato que você quiser naquele ouro. Ele é sólido quando está em temperatura ambiente, mas quando ele sofre o calor, ele fica líquido e ele se transforma naquilo que você propõe ele.
Como é que você tem passado as tempestades da sua vida? Quando elas chegam em você, quando o fogo está ardendo, está queimando, e não é fogo santo, fogo estranho do mundo, fogo que vem querendo te abrasar com problema de filho, de marido, com desemprego, com situações complicadas dentro de casa, com todas as provas que podemos pensar e imaginar. Como é que esse material ele se molda? Ele se molda de acordo com aquilo que é a estrutura, que é Cristo, e ele conduzindo, ou ele simplesmente resolve se derreter e virar qualquer coisa, como depressão ou qualquer outros problemas que nós temos visto na sociedade. O Brasil está em 5º lugar em consumo de psicotrópicos. E o Brasil está em 3º lugar em maior índice de depressão. Mas nós temos quase 40% de evangélicos no Brasil. E eu pergunto para você, 37, alguma coisa. Eu pergunto para você, está edificando a casa onde? Com que material? Não aguenta nem um foguinho. Não aguenta nem uma prova. Não aguenta nem uma perda. E ao invés de pegar todas essas perdas, todas essas situações e levá-las para a rocha e dizer assim, preciso me reformar de novo, me reformular na rocha. Não, fico nelas. A depressão é isso. Fico nela, ao invés de ir para Cristo. A dor da perda é isso. Fico na dor, ao invés de levá-la para Cristo. A palavra de Deus diz para mim e para você, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Acho fantástico aquela ilustração. Gente, eu não sei que hora que eu comecei e eu preciso, acho que, terminar. Eu acho que eu já passei muito do horário, não? Pode continuar? Vocês, ok para vocês? Então, vamos lá. Ah, glória a Deus, eu só tenho que pregar amanhã de novo, então está tranquilo. Prega aqui até meia-noite, amanhã eu começo lá. Mas veja só, como eu estava falando aqui, uma das situações que me chama muita atenção na Bíblia, uma ilustração que me chama muita atenção, é daquela viúva que de repente perde o filho. E aí o profeta manda perguntar para ela se está tudo bem. E ela vai e responde para o servo do profeta que estava tudo bem. E ela continua em direção à casa do profeta. Quando chega lá, ela fala assim, olha, meu filho está morto. Minha situação está bem complicada. Eu já estou pondo uma história na outra. Eu quero falar da mulher lá que não tinha comida. Não era que os filhos estavam mortos, o marido que estava morto, e os filhos iam ser vendidos porque o marido tinha deixado dívida. Os filhos iam ser levados como pagamento. E ela não tinha mais o que comer. Mas ela fala para o empregado lá que estava tudo bem. E ela continua indo lá na casa do profeta. Quando chega lá, ele pergunta para ela assim, o que aconteceu? Aí ela vai e conta toda a história. Meu marido morreu, meu marido era profeta, meu marido não deixou herança, meus filhos estão passando fome e os cobradores estão na minha porta e vão levar meus filhos. Quero saber o que eu tenho que fazer. É interessante porque nós vemos aqui uma mulher que é simples, como as pombas, mas, ao mesmo tempo, uma mulher que é prudente, porque ela recebe uma orientação, ela recebe uma direção ali, daquele profeta, que vá para a sua casa, converse com as suas vizinhas e pegue vasilhas. Primeiro ele pergunta, o que você tem em casa? Aí, quem fica morrendo antes de chegar a hora, fala assim, não tenho nada, já morreu tudo. Ela fala assim, não, eu tenho um fio de azeite na minha casa. E uma mão de farinha. Né? Então, você volte para a sua casa e você peça vasilha lá para as suas amigas, vizinhas, todo mundo que estiver em volta de você. E vá deitando esse azeite nessas vasilhas. Será que se você recebesse uma orientação dessas para a sua vida,
você não iria dizer assim, Júnior enlouqueceu. Olha, interna ele, viu? Ó, mulher, resolve o problema do teu marido, que ele está doido da Silvia Xavier. Ia falar com ela. Com a Michelle ia dizer assim, ó, vai lá resolver o problema do Júnior e resolve o meu agora, que eu preciso de comida. E preciso de dinheiro para pagar as contas. Não, simplesmente aquela mulher escuta aquela orientação, ela volta para sua casa e ela faz exatamente como o profeta havia designado que ela fizesse. Mas muitas de nós, ao invés de fazermos isso, não. Nós não buscamos homens de Deus ou mulheres de Deus, não buscamos direção de Deus, vamos buscar orientação no mundo, e aí vem os credores, e o seu problema se alastra muito mais, porque aí a sua dívida fica imensa, e você vai se enroscando naquele negócio, chega uma hora que você não tem mais nem onde morar. Nem o que comer e nem onde morar. E ninguém mais quer saber nem de falar com você, porque você virou uma pessoa de pouca confiança. Por que não vai buscar orientação e direção na casa de Deus, em pessoas de Deus? Por isso que os metais aqui preciosos, ele vai para a rocha. Pessoas que estão ligadas à rocha podem te orientar, podem te ajudar. Não fique morrendo nessa situação. Vá em busca da provisão de Deus, porque Ele tem provisão. A rocha sempre vai produzir mais material precioso. Sempre vai. Ele não deixa de fazer. Ele continua o mesmo, gente. O mundo pode estar de ponta cabeça, mudado todos os sistemas, mas Ele continua o mesmo. Há um segundo grupo aqui, em que o apóstolo Paulo fala, para mim e para você, são as pedras preciosas. Também é um mineral que se forma na rocha. Então, o primeiro são os metais, o segundo, a pedra preciosa, e ela é estabelecido o valor dela a partir de algumas premissas. A primeira premissa do valor dessa pedra preciosa está na lapidação. Eu não sei quantas de vocês já viram algum programa que lapida pedra. É um negócio delicado. Precisa de horas e precisa de delicadeza para lapidar a pedra. E quanto mais bem lapidada ela tiver, bem polida ela tiver, ela vai ser muito mais preciosa. Então, tem a ver com a lapidação, o quilates, quanto que ela pesa, a pureza, se ela não tem mistura, a cor e a raridade de design. Então, eu e você, qual é a cor que o mundo vê? É a luz do mundo? É o sal da terra? Qual é o design que vê em mim e você? Olha para mim e para você e fala assim, puxa vida, fulano nunca tem problemas. Quero estar perto dessa pessoa. Eu me lembro de uma colega do hospital, trabalhei muitos anos na USP, e aí uma colega do hospital um dia virou para mim assim e falou assim, eu tenho uma raiva de você. Eu tomei até um susto, né? Eu estava rindo, me fechei na hora. Eu falei, uai, vai ver que eu estou rindo na ocasião errada, né? Aí eu me fechei na hora e aí eu falei assim, mas por que você tem raiva de mim? Você parece que nunca tem problema. Eu sei que o seu marido está desempregado há muito tempo. Eu sei que é só você que trabalha para sustentar a casa e que a sua menina constantemente está aí com infecção de ouvido e já perdeu uma porcentagem da audição dela. E você fica aí rindo à toa. E pasme você, era uma pessoa que se dizia cristã. E aí, eu dava carona para ela todos os dias. Passava na casa dela, pegava ela, levava para trabalhar e trazia de volta, né? Por isso que eu me assustei mais ainda quando ela falou aquilo para mim. E eu disse então assim para ela, eu falei, de fato, eu tenho muitos motivos para rir. Primeiro, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei qual é a minha caminhada. E sei para onde eu estou indo, independente das circunstâncias que estão me cercando. Isaías 42 fala assim, quando você passar pelo fogo, ele não vai queimar em você. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você estiver firmada sobre a rocha. Percebe?
E essas são palavras que eu falo o tempo inteiro. As coisas podem acontecer em minha volta e elas vão acontecer. As desgraças vão acontecer o tempo inteiro. No dia que levaram o meu carro aqui em Osasco, eu estava pregando. Quando eu desci do prédio, cadê o carro? 11 horas da noite, cadê o carro? Ah, não tinha mais carro. Né? Naquela época não tinha nem Uber. Né? Aí eu liguei para o meu cunhado para ele vir me dar uma carona, porque eu estava lá do outro lado, e eu morava lá, perto do Novo Osasco, e pedi para ele vir me dar uma carona, que eu não tinha nem como vir para casa mais, que eu estava lá no Piratininga. E alguém perguntou assim para mim, bom, mas e agora? Você estava lá em cima, falando que Deus é bom, que Deus pode resolver os problemas? Eu falei, pode, e é verdade. Se Ele quiser, Ele faz esse carro aparecer. Se Ele também não quiser, esse carro não vai aparecer. E nós tínhamos pagado aquele carro à vista, tinha só 1 ano de uso. 1 ano e 1 mês. Acabou-se o seguro, o cara não ligou para a gente nem sabia que estava sem seguro já, e não teve como reaver o carro. Aí você fala assim, puxa, mas vocês perderam tudo isso, quase 25 mil à vista que nós pagamos no carro. Isso, há alguns anos atrás, era um bom dinheiro. Né? E eu falei assim para a pessoa, quando eu fui prestar o boletim de ocorrência, ele falou assim, mas vocês, então, você é muito... como foi que ele falou? Ele não falou ingênua, é muito confiada. Falou assim, você é muito confiada para deixar o carro assim. Aí eu fui e falei assim, realmente, eu sou muito confiada, eu sei em quem eu confio. E sei qual é o meu destino. 2 meses depois, ele me deu uma casa, e só na negociação da casa foi esse valor aí, de 25 mil. Né? Então, queridas, às vezes, Deus permite que a gente passe pelas provas para que a gente possa ser lapidada por ela. Mas se eu e você ficarmos na murmuração, na lamentação, a única coisa que vai produzir em nós é doença. E quem está perto de nós é desejo de sair para longe. Porque, como diz o provérbio, ninguém aguenta uma mulher reclamona, rixosa. Ninguém. Como é difícil morar com uma mulher que o tempo inteiro reclama de tudo. Eu sou mulher e sei como mulher é difícil quando quer reclamar de tudo. Nada está bom. Né? E como é complicado isso? Então, a gente precisa observar como é que a gente lida com a vida. Onde está o nosso fundamento? Está lá na rocha? Sou pedra preciosa? Sou ouro? Ou não? Tem um terceiro elemento aqui, que eu esqueci de mencionar. Esse terceiro elemento aqui, ele diz que é madeira, feno e palha. Ele também tem algumas coisas interessantes sobre ele. Olha só. A madeira, ela pertence à classe das seníferas, ou seja, é uma planta que nasce, cresce e vira uma madeira. Ela pode ser obtida facilmente, ela pode ser trabalhada com ferramentas bem simples, ela é vulnerável aos agentes externos, a sua durabilidade é limitada, ela é um combustível e ela é limitada no tamanho e na forma. Então, a pergunta que fica aqui para mim e para você é, quais são os elementos que eu e você estamos construindo essa casa aqui? E não pense que é o seu marido que é responsável por você, não. E nem pelas suas emoções, nem pelos seus sentimentos, nem pelas suas realizações. Não pense que é o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Não, é você, querida. É você. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Diante de Deus, e deixe Ele lapidar você. Porque se Ele tivesse a responsabilidade da sua vida nas mãos do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu marido, na hora que Ele quisesse, também Ele encerraria. Mas não é assim, é nele que você e eu precisamos buscar a realização. E só nele eu e você seremos completa. Só nele eu e você teremos, de fato, toda a plenitude que Ele já nos criou para ser. Mas se eu e você nos agarrarmos em coisas passageiras, elas passam e a gente morre junto com elas.
Então, em qual dessas duas casas você pode se encontrar? A casa que já está construída, mas que está fechada, porque acha que já deu tudo, que já alcançou tudo, que já sabe todos os textos bíblicos, que nem precisa mais falar, que eu já completo a frase do texto. Mas não tem experiência com Cristo vivo, que guarda, que está presente, que diz, paz seja com você no meio da guerra, no meio da luta, pode continuar que eu vou junto com você, não se preocupa não, vá em frente. Ou você é a casa que está ainda em construção, que Ele está construindo, e que você pode escolher qual é o material que você vai usar aí para embelezar essa casa. Pedras preciosas, metais preciosos. Em qual dessas duas condições? Lembra da história do lenhador? Então, se você estiver construindo com madeira, o lenhador vai vir e vai cortar a madeira da sua casa. Que pode ser o seu trabalho, que pode ser os seus relacionamentos, que pode ser a forma como você se enxerga e a sua beleza. Tem prazo determinado. São os sonhos que ficam aqui. E é por isso que a palavra de Deus dá uma orientação para mim e para você, que nós devemos buscar as coisas que são lá do alto, as coisas que são de Deus, né, para podermos nós vivermos plenamente. Então, qual dessas duas casas você se encontra? Como é que está a sua casa aí? Será que ele pode entrar e dizer assim, paz seja com você no meio dessa guerra? Ou ele então pode dizer assim para você, não se preocupe, porque você é templo meu, eu habito em você. Porque o texto termina dizendo assim, não sabeis que sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém tentar destruir esse santuário, o próprio Deus o destruirá? Você está na rocha, querida. Então, construa com elementos da rocha. Construa com os elementos de Deus. Não construa com elementos que vão ficar aqui. Seus filhos, seu marido, pode até dizer para você assim, ixi, de novo está doida, né? Esses dias eu ouvi alguma coisa assim da minha filha, né? Minhas filhas vivem dizendo assim, a senhora tudo, ou é Deus ou é o diabo. A gente tinha tido uma conversa difícil, e aí eu fui e falei assim para ela, nós vamos orar. E ela virou para mim e falou assim, tudo da senhora acaba em Deus. Aí eu falei assim, a minha vida é assim, minha filha. Se você não quer orar, você fica aí, ó, cheia de raiva, cheia de ira, cheia do que você quiser. A escolha é sua. É sua. Eu vou orar porque é só em Cristo que eu fico bem. É só em Cristo que eu me realizo enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto aquilo que Ele chamou para eu ser, e Ele já determinou essa caminhada. Em quem você fica bem, querida? Em quem? Essa é a pergunta. Vem para Cristo, deixa Ele firmar você, porque nada vai poder destruir você. Nada, nada. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu sei que talvez